Preso sob a acusação de ser o mandante do assassinato do vereador Fernando Costa Pinté, crime ocorrido no dia 1º de maio do ano passado, o prefeito afastado de Acrelândia, Carlos César Araújo, que está preso desde o dia 7 de outubro, foi ouvido na última sexta-feira pela comissão processante da Câmara, que busca provas para enquadrá-lo por falta de decoro parlamentar e, assim, cassar o mandato dele em definitivo. Desde a morte do vereador Fernando Costa Pinté, que o município de Acrelândia vive um clima de instabilidade. Mesmo sendo apenas uma oitiva, um forte esquema de segurança foi montado pela Polícia Militar para garantir a integridade física do prefeito afastado, Carlos César de Araújo. Por sinal, essa é a primeira vez que Carlinhos volta à cidade após a decretação de sua prisão. A notícia de que Carlos César seria ouvido na Câmara gerou uma expectativa muito grande entre os moradores da cidade. A segurança externa do prédio foi feita por homens do BOPE, que isolaram toda a área para evitar transtornos. Em depoimento aos vereadores, o prefeito jurou inocência e disse ser vítima de uma campanha de difamação imposta por seus opositores. É que eu acredito em Deus. Acredito em Deus. Sou inocente. Somos inocentes dessa acusação. Temos fé em Deus que na justiça vai ser provado a nossa inocência, porque nós não devemos nada. Isso é apenas uma acusação de adversários políticos que nos acusaram para denigrir a nossa gestão, denigrir a nossa família, denigrir a nossa pessoa. Mas sobre isso, confio em Deus, acredito que na justiça vai ser provada a nossa inocência, porque não devemos nada sobre essa acusação que somos acusados. Estou tranquilo, porque acredito em Deus que a nossa inocência vai ser provada e sobre isso não devemos nada, porque nunca participamos e nunca pensamos de forma alguma em mandar matar ninguém. Toda essa celeuma foi criada porque o vereador Pinté havia elaborado um dossiê onde Carlinhos e seus aliados estavam sendo acusados de comandarem um esquema pesado de desvio de recursos do Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Básico. Esse dossiê seria apresentado na sessão de segunda-feira, mas a vítima foi abatida no sábado. O então chefe de gabinete e secretário de Educação da gestão Carlos César, Jonas Prado, disse que sabia que o repasse de R$1.302.000 para a OCIPES, Organização Civil Pública de Interesse Privado, era irregular. A manobra foi feita para economizar. Resta saber para o bolso de quem. Optamos pela substituição da referida OCIP, porque a anterior, no mandato passado, devia mais de R$120.000, com mais de 3 meses sem repassar os salários daquela antiga gestão, em todas as secretarias. E pelo fato de que fizemos uma economia de 8% do valor cobrado pela anterior com a nova, que é a ODCA, que cobra uma taxa apenas de 2%, enquanto a anterior, desde 2005, o município cobrava 10%. O pai do prefeito se mostrava revoltado com a situação do filho. Para Paulinho Araújo, as acusações não são consistentes e têm cunho político. Tudo para ver Carlos César fora da prefeitura. Ele acusa o ex-prefeito Viseu de ser o mentor de toda essa armadilha. Quando Viseu foi cassado pelo Tribunal de Justiça por compra de voto, que chegou aqui querendo falar na Câmara Municipal, o presidente da Câmara, que era o Pinté, não reconheceu mais ele como prefeito e não deixou ele falar. Foi aonde o prefeito Viseu, o ex-prefeito Viseu, o ameaçou, chamou ele para a pancada aqui embaixo, chamou de todos os nomes e disse que o Pinté não tardava por esperar. Então quem ameaçou o Pinté foi o Viseu. Nós nunca tivemos problema pessoal com o Pinté. Então quem foi acusar? Um depoimento do ex-prefeito Viseu, que foi dizer, para querer se vingar porque ele foi cassado por compra de voto, foi dar um depoimento dizer que houve uma reunião na casa do prefeito, onde tinham planejado a morte do Pinté. Então, por que o prefeito, o ex-prefeito Viseu, se sabia que estava tendo isso, por que não denunciou antes de acontecer o caso? Nas ruas impera a lei do silêncio. Quem se arrisca a falar empurra a responsabilidade para a justiça. Tem a justiça, né, que é a justiça que resolve, né? Como o rapaz veio dizer para mim que o ladrão era o outro prefeito que saiu, né? Eu disse para ele, rapaz, que ele tinha prova e que eu também era ladrão. Eu disse, eu não sou ladrão não, que nem da administração não participava. Agora, se ele tem alguma prova, ele leva lá para a justiça, que quem resolve é a justiça. Nesse processo eleitoral, Carlos César está sendo defendido pelo advogado Valadares Neto, que acompanhou toda a oitiva. Ele conta que as 11 testemunhas de defesa arroladas no processo e com as provas documentais, Carlos César escapa da cassação do mandato. Até que se prove o contrário,
o cliente dele é inocente. Eu tenho convicção da isenção dele nessa CPI, tá certo? Vocês que acompanharam o depoimento, vocês viram as explicações, existem documentos nesse sentido, não tenho dúvida alguma. Agora, a comissão está fazendo o papel dela, que é investigar, tá certo? Se existe uma denúncia contra qualquer pessoa, deve-se instaurar um procedimento dentro de uma legalidade e, no final, eu tenho certeza que se concluirá pela isenção dele. O presidente da comissão processante lembra que ao prefeito afastado será dado amplo direito de defesa. Os membros da comissão pretendem apresentar o resultado final dos trabalhos até o dia 4 de fevereiro, uma sexta-feira. Mas, se for preciso, podem convocar uma sessão extraordinária para o dia 5, um sábado. A CPI está tomando cuidado para fazer as coisas todas nos mínimos detalhes, respeitando os direitos de ampla defesa dos acusados. E eu tenho certeza que, depois de ouvir os depoimentos de hoje, a comissão vai se reunir, vai deliberar os fatos. E a nossa expectativa é que até no máximo dia 5 de fevereiro a gente esteja concluído essa comissão para levar o resultado ao plenário, para que o plenário vote em relação à cassação do prefeito. Presidente, dia 5 de fevereiro é um sábado. Pode ser antes, pode ser, se for convocado uma sessão, uma sessão extraordinária, ela pode ser convocada até no sábado.